O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é meu filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que não estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Ó Senhora Santa Luzia, Deus que dignastes iluminar vossa Virgem Santa Luzia com o clarão da fé e com a coroa do martírio, apesar da maldade ao que foi submetida, ela não perdeu a fé e a confiança em vós, mesmo sabendo pelo grande sofrimento. Ajudai-me a não duvidar da proteção divina. Defendei-me da cegueira, não somente física, mas também espiritual. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, que vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Santa Luzia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Caros católicos, graça e paz vos sejam dadas abundantemente por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, nação do Espírito Santo. Aqui estamos no início do livro do profeta Isaías, no capítulo 11 ainda. E Isaías é o profeta da esperança, porque ele olha a realidade, idolatria, longe de Deus, e ele vai falar daquilo que há de vir. Aqui, o profeta Isaías não está falando o próprio nome de Jesus. Mas é claro que a gente olha a Sagrada Escritura e olha o Redentor, o Salvador, a gente observa que ele tem uma pontaria para o Mestre que há de vir para nos salvar. Mas aqui ele está dizendo da haste de Jessé. Jessé é o pai do rei Davi. Da linhagem de Davi vai vir o rebento. Por isso, a inspiração da música. Da cepa, botou a rama, da rama a flor, Nossa Senhora, da flor nasceu Maria, o Salvador. E aqui, o profeta Isaías diz, desta raiz sai aquele que é o Salvador. Num contexto completamente de idolatria, desolação, longe de Deus, ele vem. Como serão as características do Redentor? Para a gente identificar, para não ter os falsos profetas, o anticristo. Nele tem o Espírito do Senhor, sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência e temor a Deus.
No temor do Senhor encontra ele o seu prazer. Nesta passagem, a gente encontra lá na transfiguração do Senhor, em que Deus Pai diz: nele colocarei todo o meu prazer. E aqui o Isaías já está falando disso. Lá tem o temor de nós, o temor que é o medo da glória, da majestade de Deus, e o prazer. Não é um prazer humano, é para fazer a vontade de Deus. Aquele que é Jesus, o Redentor, o Salvador, faz a vontade do Pai. E aqueles irão reconhecer e fazer a vontade, a minha vontade no meu Filho. Por isso que coloco dele o meu prazer. Isaías está falando exatamente daquilo que nós já temos no tempo e na história. Por isso que Jesus diz aos profetas: no Antigo Testamento é só a promessa. A promessa já se cumpriu em vós, quando o Filho se encarna, feito homem, no seio de Maria. Então, sendo ele Deus, o reinado dele vem aqui. Então, no final do texto, o profeta Isaías, como o profeta Daniel, utiliza figuras, porque é uma profecia e o próprio Deus vai dizer isso no coração dele. Então usa animais, imagens. E esses animais, lobo, cordeiro, leopardo, significam os reinados deste mundo. O lobo tem uma força, o cordeiro uma fragilidade, para designar as forças deste mundo contra as forças sobrenaturais. O leopardo ágil, do lugar é o cabrito, o bezerro do leão e o camalão e comerão juntos. A vaca e o urso, é que o rei se encarna. E os reis desse mundo se curvarão ao reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse texto, Testemunha de Jeová, pega esse texto literalmente. Então no céu do Testemunha de Jeová, tem lá o leão, tem a vaca, tem os homens, todo mundo vivendo junto em harmonia. Não, eles interpretam errado. Aqui é os reis de toda a terra que irão se curvar, porque os reis magos, lembrando que são reis pagãos, irão adorar o menino na manjedoura. É os reis de toda a terra que se curvam. Aí Jesus, no texto bíblico, vai dizer: repleto do Espírito Santo, pleno do Espírito. Ele é Deus. Ele recheado do Espírito Santo, pleno, diz: eu te louvo, ó Pai, porque revelastes aos pequenos e não aos grandes. Então Jesus vai lá e acolhe os discípulos. Como que pode? A gente não consegue nem cuidar da nossa vida. E Jesus quer que nós cuidamos dele dentro de nossas almas. A gente não consegue fazer nada, mas ele quer ser cuidado por nós. Ele quer ser desejado por nós. Ele quer ser alcançado por nós. Nós aprendemos ontem que aquele homem sem fé, pagão, correu ao encontro de Jesus. E às vezes a gente quer que os outros façam isso conosco. Corram atrás, vá até mim. E aquele homem foi. E Jesus, ele é assim, quando você recebe ele na Eucaristia.
Ele quer ser cuidado por você, amado e desejado. Na manjedoura limpa do seu coração. O amor nasceu em meio ao frio e não quer encontrar a frieza do seu coração, mas uma ardência do Espírito, com carisma, com desejo, com unção, com fervor na sua alma, de acolhê-lo na Eucaristia. Um Deus tão grande, uma mão pequena na manjedoura que sustenta o universo, se faz tão pequeno numa hóstia consagrada por amor. É a extremidade de amor de um Deus. É o extremo de se humilhar numa carne humana por amor. É a extrema misericórdia para te salvar. Então ele revela a quem? Almas pequenas. Não que ele não quer revelar aos grandes, mas os grandes nos dão espaço, porque o orgulhoso, o soberbo, aquele que tem autopiedade, já está cheio dele mesmo, de si mesmo, e não tem espaço do sobrenatural e da graça. A sua alma já está preenchida por coisas humanas, afazeres humanos, vícios, e aí não tem espaço para ele, porque você é autossuficiente. E ele deseja revelar a corações simples. Como é bom ser pobre, a pobreza espiritual. Deus é contra a miséria, é a pobreza. Porque a gente só tem a Deus quem é pobre. Não tem mais ninguém. É só Deus. Já foi excluído por pai, por mãe, por tio, por parentes. E a gente só tem a Deus. E é isso que Ele quer de uma alma humilde, que deseja ardentemente a Deus. Aí o Salmo vai nos lembrar que nosso Senhor vai vir na sua segunda vinda, vem no Natal, na carne, e vem todos os dias. Nos seus dias a justiça florirá, a paz em abundância para sempre. Então, o hoje de Deus se faz aqui. Hoje, Ele vem na Eucaristia. Então, a justiça florirá. Vem. O que é fazer justiça? Honra e glória que é devida a Deus. Mas como você não está na fase da obrigação, você está na fase do amor, da entrega, então você vem porque Deus é Deus. Você não vem à missa mais porque você precisa de uma cura, de uma salvação. Você vem porque Ele é Deus, que você é pobre e só depende dEle. Porque um dia Ele restaurou sua vida, um dia Ele mudou a sua experiência que foi feita com Ele, deixou-se tudo, então não tem mais nada, porque só Deus basta. Santo Agostinho, eu procurava fora aquilo que estava dentro. E Deus olha a nossa sujeira, nossos pecados, mesmo assim, Ele quer fazer a justiça florir. E assim fez. Na plenitude dos tempos, Jesus nasce para nos salvar. É o imensurável amor de Deus, incompreensão da tua bondade. Como aquele homem ontem: Senhor, eu não sou digno, eu não sou digno. Na boca de um não crente a Deus, sai uma palavra dessa, que a gente usa toda a missa.
Se de um pagão saiu aquela frase, tem que sair frases de consolação, de reparação, de amor e de temor a Deus. Porque é inadmissível menos que isso de nós. É Deus. Desse dia não saia frases de ódio, de orgulho, de ambição, mas saia a frase de humildade. Senhor, eu dependo de Ti. Só tenho a Ti. Tu és a minha herança. Por isso, Senhor, revele as coisas do alto. Aos sábios, a inteligência. Aos humildes, a capacitação. Por isso que Ele chama, você nem sabe que você tem habilidade, mas Ele chama você, porque você tem gestos de humildade. Aí Ele vai moldando você, como um barro molda o oleiro. Pronto. A justiça floriu para você. Que hoje a justiça possa florir em nós. Os poderosos de Pirassununga acharam que nunca ia acontecer nada com eles. Um dia a casa caiu. Os poderosos que querem poder, não é dinheiro, é poder, cai. Como Nossa Senhora disse, os poderosos desse mundo caem. Assim como o poderoso, entre aspas, Lúcifer, caiu. E quem é humilde está sempre embaixo. Então quem que vai derrubar a gente? Você já está lá embaixo dependente de Deus. Então não derruba. Agora os orgulhosos, os soberbos, qualquer coisinha derruba. Instabilidade política, financeira, doença, eles caem. E a gente que está lá embaixo mesmo, se Deus dá um pouquinho, a gente agradece. Se Ele tira, a gente fica no mesmo lugar. Porque Deus é tudo. Ele não é a felicidade. Aliás, Ele não dá felicidade, Ele é felicidade. Ele não dá amor, Ele é amor. Ele não é compaixão, Ele é a própria compaixão. Ele nos dá compaixão, Ele é a própria. Então, Senhor, vem Emanuel, Deus conosco. Vem, Senhor. Vem agora na Eucaristia. Vem agora todos os dias, para que hoje a justiça florirá em nossos corações e em nossos lábios. Ofertemos.